Good. It's 2 minutes past the hour. Ótimo, são no Brasil 11 horas e 2 minutos. Então, mais uma vez, agradeço a todos por estarem aqui conosco para o lançamento desse novo material de orientação sobre due diligence para financiamentos livres de desmatamento. Meu nome é Bruto Bischoff, eu sou o diretor de ESG e assessoria de riscos da Ecofact e eu serei o moderador hoje e fico muito contente de ver tanto interesse nesse webinário hoje e tenho certeza que vai ser uma sessão muito proveitosa para todos. Antes de começar, só alguns anúncios administrativos. Este webinário conta com interpretação simultânea em inglês e português. E quem quiser usar esse recurso pode clicar naquele ícone de um globinho na parte inferior da tela, onde está escrito interpretação, e a partir daí pode selecionar a língua em que deseja escutar e acompanhar o webinário. Temos também um mecanismo de perguntas e respostas, então quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, pode usar essa sessão de perguntas e respostas. E para outros comentários dos participantes, temos também a sala de bate-papo, e nesta sala de bate-papo compartilharemos também alguns links para todos. Esta sessão será registrada tanto em português e em inglês, e nós compartilharemos a gravação ao final do evento. Durante o webinário de hoje, teremos a participação dos seguintes palestrantes, começando com Pei-Chi Wong, que é a associada de pesquisa sênior da Global Canopy, Ben Levitt, que é pesquisador de ESG da Neural Alpha, e Silvia Chicarino, que é superintendente de riscos sociais e ambientais do Banco Santander. E eu estou muito feliz de podermos fornecer interpretação simultânea em tempo real, então agradeço os nossos intérpretes, Luiz e Cris, por trabalharem aqui conosco hoje. Temos também uma equipe muito grande que está trabalhando nos bastidores para permitir que esse webinário ocorra. Então, gostaria de agradecer Mark Titley, da Global Canopy, que vai digitar as respostas a algumas das perguntas mais detalhadas sobre os métodos da Trace e as fontes de dados. Temos também toda uma equipe da Global Canopy, como Amy Fairbairn, Atina McCallum e Kate Rampersad, que vão nos ajudar com os comentários e as perguntas. Então, essas orientações sobre due diligence, ou diligências prévias, ou devidas diligências de hoje, foram desenvolvidas em colaboração com a Global Canopy, a Neural Alpha e o Instituto do Meio Ambiente de Estocolmo. E essas orientações também levam em consideração o portal, quer dizer, elas também foram disponibilizadas no portal de financiamento livre de desmatamento e também no roteiro do setor financeiro. Recebemos feedback de várias instituições do setor financeiro e também de 4 ONGs, agradecemos a todos pelo apoio. E agora gostaria de passar a palavra a Pei-Chi, que vai falar em mais detalhes sobre por que é necessária due diligence sobre desmatamento e por que as instituições financeiras deveriam adotar essas orientações que estão sendo lançadas hoje. Então, a palavra é sua, Pei-Chi. Obrigada, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu gostaria de começar assim, com o próximo slide. Então, vou fazer uma breve introdução sobre por que é necessária essa due diligence sobre desmatamento, como as instituições financeiras podem implementar medidas de due diligence sobre o desmatamento e quais ações essas instituições podem ou devem adotar. Então,
O que é essa due diligence, ou devida diligência sobre desmatamento? Bem, é um processo por meio do qual uma instituição financeira pode identificar, evitar e mitigar riscos que os clientes ou as holdings possam ter em sua carteira. Então, esses riscos de exposição ao desmatamento é a probabilidade que uma commodity produzida ou adquirida por um cliente ou por uma holding esteja associada a desmatamento, conversão ou violações de direitos humanos associadas a essas atividades. E as definições de desmatamento, conversão e violações de direitos humanos estão alinhadas às definições que encontramos no roteiro do setor financeiro e em outros materiais de orientação também. Bem, por que então instituições financeiras estão interessadas no desmatamento? Bem, os pontos principais que eu gostaria de destacar hoje é que, inicialmente, é importante lembrar que combater o desmatamento é fundamental para que nós possamos cumprir nossas metas de ESG, nossas metas climáticas e de biodiversidade. É importante levar em consideração também os riscos físicos e reputacionais, ou a imagem das instituições. E, por fim, eh, há uma série de regulamentos que estão sendo implementados já e sendo adotados, que vão exigir que toda a economia combata o desmatamento. Então, esses são os motivos principais. Bem, aqui temos uma lista de vários regulamentos que estão sendo implementados e, no primeiro lugar aqui na lista, temos o regulamento da União Europeia, que deve ser adotado a partir do final de 2024. E a conformidade, o cumprimento passará a ser obrigatório gradualmente a partir de então. Temos também um documento, um regulamento sobre o papel das instituições financeiras, que provavelmente será adotado em seguida, em 2025. E esse documento fornece mais informações sobre o combate ao desmatamento e também sobre algumas obrigações específicas das instituições financeiras, inclusive no âmbito da lei. E essas restrições têm a ver também com a cadeia de suprimentos ligados aos investimentos. E há também legislações semelhantes sendo desenvolvidas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Bem, a análise Forest 500, a Global Canopy, fala sobre as políticas e os compromissos relacionados ao combate ao desmatamento. E considerando, então, um achado é que uma grande parte, quer dizer, desses compromissos não estão sendo cumpridos, e é importante que o público possa entender como ele pode ser afetado pelo não cumprimento desses compromissos. E, na verdade, há uma justificativa bastante clara para implementar processos de due diligence sobre desmatamento para entender, então, como os clientes e as holdings estão sendo afetadas ou envolvidas no desmatamento e o que fazer para que possam cumprir, então, as regras estabelecidas. Aqui no próximo slide, bem, podemos nos perguntar como as instituições financeiras podem melhorar sua ação em relação a isso. Bem, aqui nós temos uma série de perguntas que foram desenvolvidas para permitir uma abordagem estruturada para a avaliação dos riscos de exposição ao desmatamento. Então, as orientações mostram, então, como essa matriz de decisões pode ser usada para, então, guiar as instituições e combinar
essas informações sobre riscos de exposição e risco de políticas públicas para criar um sinalizador geral de riscos de desmatamento. E isso é feito a partir de árvores de decisão, ou árvores de decisão sobre a exposição aos riscos, e isso nos ajuda também a entender os desafios relacionados ao desmatamento que são enfrentados por algumas organizações. Se olharmos o próximo slide, aqui nós temos um exemplo do que isso quer dizer. Bem, nós começamos então com os riscos de exposição, ou seja, um cliente, uma holding, está atuando, por exemplo, num setor ou numa atividade que produz commodities relacionadas ao desmatamento. Ou seja, se o cliente não está num setor ou atividade relacionado diretamente ao desmatamento, então o sinalizador de risco pode ser baixo. E isso será diferente de outros clientes ou holdings que possam estar atuando em setores ou atividades mais ligados ou mais próximos ao desmatamento. E a partir daí podemos nos concentrar em entender como esse cliente ou holding está produzindo commodities ligadas ao desmatamento. E não somente a produção direta, mas se estão em regiões ou países em que haja muito desmatamento. E, na verdade, passamos de uma etapa a outra até chegarmos a uma análise bem mais detalhada e bem mais granular de cada um dos clientes ou holdings. E as orientações nos permitem fazer isso. E esse processo de due diligence também podem ser úteis para que possamos identificar, então, padrões sociais e, dessa forma, identificar os traders que possam estar mais impactados pelo desmatamento. Em seguida, fazemos essa análise por meio dessa árvore de decisão sobre os riscos de políticas de desmatamento. Nós vemos que as instituições financeiras podem, na verdade, fazer referência a esse documento, esse relatório Forest 500 da Global Canopy, que lista as empresas com base na sua exposição. E as instituições financeiras podem fazer uma análise de sua carteira e, assim, decidir, quer dizer, quais empresas e quais clientes estão atuando em setores ou atividades mais expostos ao desmatamento. E, na verdade, isso cria uma expectativa de linha de base. E essa árvore de decisão sobre riscos de políticas podem demonstrar como o usuário, por meio de uma série de perguntas, o cliente ou usuário pode verificar se há políticas claras de combate ao desmatamento. E, com base nisso, verificar, então, se o cliente ou se a holding está exposto a esses riscos. Por outro lado, se essas políticas estiverem em vigor, o usuário pode também verificar a implementação dessas políticas e o nível de risco. Próximo slide, por favor. Então, isso aqui é uma metodologia, né, detalhada com base nas melhores práticas e, bom, com isso, podemos realmente ajustar, né, a questão dos recursos do apetite e ele, na verdade, não substitui uma avaliação detalhada, mas ele fornece uma abordagem sistemática para identificar quando, onde, né, há foco de esforços para melhorar essa avaliação, mitigar os riscos, né? E, bom, com base nisso, como que as instituições financeiras podem utilizar os resultados do processo da due diligence para decidir sobre ações pós ou pré-financiamento, né? Ou seja, o que eles podem fazer com relação a isso. Agora, um rápido resumo aqui, tá, desse roteiro do setor
financeiro. Bom, na fase 3 e 4, instituições financeiras deveriam se envolver em engajar os clientes, as holdings que estejam expostas a risco de desmatamento para divulgarem o progresso que as mesmas estão fazendo para que, então, tenhamos realmente, né, ações pós-financiamento, pré-financiamento muito claras, recomendadas pelas orientações, né, e que, claro, estejam alinhadas com as fases desse roteiro, né, desse roadmap. Agora, claro, né, as orientações recomendam que as instituições financeiras engajem, apoiem os clientes para estabelecer, né, ou fortalecer as suas políticas, melhorar, né, toda a rastreabilidade na sua cadeia de abastecimento, para terem dados para poder melhorar, né, toda essa habilidade de avaliação, de monitoramento, para poder também mostrar o progresso que está sendo feito, implementar políticas, processos, e com isso eles podem também, né, exercer seus direitos, por exemplo, com relação, né, àqueles detentores de equity, você pode ter exigências contratuais que podem também passar por uma implementação mais forte, que te dê esses comprometimentos com o desmatamento. E além dessas ações, né, as recomendações, as orientações também estabelecem políticas claras desde o início, né, que podem ajudar na publicação dessas expectativas de linha de base para comunicar, né, essas expectativas, e isso com relação aos clientes, às holdings, e também para poder ter essa mudança de forma abrangente, setorial, em todas as instituições financeiras, tá? Então, antes de eu repassar de volta aqui para o Bruno, né, nós temos algumas etapas imediatas que precisamos tomar, tá? Primeiramente, né, a gente tem que baixar aqui o guia, né, as orientações para poder revisar todas essas questões, implementar, integrar, digamos assim, né, esses processos políticas de due diligence, de desmatamento, e temos que também, né, utilizar aqui a equipe da Global Canopy que está aqui para poder apoiar vocês em toda essa jornada que vocês tomem para uma carteira, né, para ter um financiamento livre de desmatamento. E, bom, muito obrigado por toda essa introdução e agradeço por se manter dentro do seu tempo. E aqui a gente convida todos os nossos participantes, né, como a nossa colega acaba de falar, a baixar as orientações para você poder analisar isso de forma detalhada. E aí nós temos também o link aqui, né, naquela caixinha do Q&A, que seria perguntas e respostas, também vamos ter o link ali para a Global Canopy. Nós temos algumas perguntas que já foram enviadas, mas a gente vai continuar, tá, a colocar essas perguntas aqui no Q&A. E aqui temos o Ben, que vai apresentar para a gente, tá, análise de due diligence com base na localização. E, bom, também, se isso aqui se encaixar, se a gente olha para a primeira pergunta, que é identificar as comodidades para a localização da fonte, por exemplo, mas, enfim, a NeuroAlpha é uma empresa de consultoria, né, um think tank, laboratório de ideias, como também um parceiro para a cadeia de abastecimento aqui da Trace Finance. E, bom, com isso, passamos então para o Ben, que vai agora fazer a apresentação dele. Muito obrigado, Bruno, e muito obrigado a todos por estarem aqui. Eu vou focar hoje em alguns exemplos concretos de como que nós podemos aplicar as orientações da due diligence, digamos assim, né, no mundo real, e para ver como que a gente pode utilizar, né, essa ferramenta da Trace para nos oferecer essa due diligence, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente passa por cima, né, de todo, né, esse marco assim, das orientações, essa visão esquemática nos mostra essa coleta de informações. Nós temos o perfil que pode nos ajudar, temos também, né, a triagem, o processo que também nos ajuda a fazer uma quantificação, localização, enfim, a tomada de decisão, tá? Então, os dados, né, da Trace Finance nos dá níveis de dados específicos sobre o local. Então, a gente trabalha desde o alto nível do país, chegando no nível de
commodity e chegamos, então, naquele nível duplo para o risco. Temos também, por exemplo, o risco legislativo, como também um subdetalhamento nacional, que nos dá uma avaliação muito mais completa. Idealmente, no final, né, a gente chega naquele nível do ativo em si, ou seja, aqui precisamos prestar atenção na modelagem que está sendo utilizada nesse nível e esperamos que com isso a gente consiga estender isso para outros contextos. E isso é muito útil, pois permite que o analista se mantenha dentro de uma estrutura, pois qualquer a avaliação mesmo com esses dados adicionais, né, você tem que também dar uma olhada na cadeia de suprimento. Então, aqui também a gente vê como que as informações, né, os dados em massa da Trace Finance se estruturam, né, para a gente poder trabalhar. Nós vamos ter alguns treinamentos em maio, tá? Então, por favor, entrem em contato com a gente se vocês quiserem alguma demonstração um pouco mais técnica, pois a partir de maio vamos começar a oferecer isso. Agora, neste caso aqui, estudo de caso, nós temos um empréstimo a prazo. Especificamente, tá, um banco de investimentos está conduzindo um processo de diligência sobre uma proposta de um novo empréstimo a prazo de financiamento comercial para o trader, né? E ele funciona assim, o banco ele quer analisar esse risco de desmatamento antes de assumir, né, a função de lead arranger. Isso aqui é uma versão otimizada de um negócio financeiro que tem sido gerenciado por bancos europeus, e com isso nós temos um processo de due diligence que também é fornecido dentro desse banco. Agora, esse slide ele passa, digamos, pelo aquele momento, né, do perfil que não é tão glamouroso, mas você precisa fazer isso para poder exercer esse trabalho. E aqui, o que você faz? Você junta vários identificadores, perfis, hierarquias legais, e aí o que você faz? Você, com isso, pega e constrói todo o entendimento de subsidiárias, mãe, por exemplo, e com isso nós temos todas essas possibilidades. Agora, quando a gente entra aqui nessa triagem, nós temos esse risco que ele aparece aqui como se fosse um painel, né? Como se fosse, né, aquele sinal de trânsito, e aqui a gente determina onde e como a gente faz essa due diligence. Você vê que isso aqui, estamos analisando exposição de soja na Argentina, no Brasil, e com isso nós temos essas localizações, como áreas do Cerrado, da Amazônia, como também os hotspots nessas regiões, e como vocês podem ver aqui, né, nós temos essa parte aqui da soja, que temos toda essa exposição. Agora, como vocês podem ver, isso aqui ajuda muito para políticas, e também aqueles marcadores de risco também são identificados aqui. Agora, para a gente poder fazer a quantificação do risco em geral com base naquele screening, né, na triagem, isso demonstra que nós temos muito risco, né, aqui para a soja brasileira, e aí a gente entra naquele joint venture, como foi mencionado antes, aqui realmente alto risco, como a gente consegue ver nessa tabela. Agora, quando a gente entra nesses maiores detalhamentos, quando a gente entra sobre algumas análises de localização da empresa em si, mesmo que a gente tenha um risco concreto, digamos assim, ele não está focado, né, nos hotspots, áreas prioritárias. As hotspots são realmente locais bem pequenos, que obviamente, digamos assim, desafiam até essas leis nacionais de desmatamento, e com isso nós temos as regiões que são classificadas pelo nível de desmatamento, e aí com isso você tem, né, obviamente um alto risco, digamos assim, de aquisição por local, e claro, né, a gente classifica isso em categorias. Agora, quando a gente vê, né, a joint venture externa, você vê que o risco de desmatamento aqui, ele quase todo foca, né, na área de cerrado e nessas áreas de hotspot, dizendo que isso aqui está, né, nessas áreas, e os volumes, né, o risco de aquisição por local mostram que nós temos nessas categorias de aquisição diferente. Isso aqui também sugere, né, dessa perspectiva de financeira, que o risco aqui ele é bem alto com relação a, por exemplo, desmatamento e a possibilidade de entrar na lista negra no futuro. E como que isso se traduz, né, numa tomada de decisão, né? A gente pega as características favoráveis, vê essa classificação de riscos altos de desmatamento em nível de grupo, tá? Mas a gente normalmente analisa para ver o tipo de impacto que você tem que ter, e aí essas preocupações precisam ser discutidas com o trader, né? E com isso você pode ter uma mudança, digamos assim, na decisão que será tomada.
Agora, o segundo estudo de caso, aqui é mais um exemplo mais, né, daquele gestor de ativos, e como diz aqui, né, esse gestor, ele procura nesse momento ter uma estrutura num estilo TNFD, né, e agora, devido ao curto tempo que nós temos, eu vou simplesmente chegar aqui nas mensagens principais que nós temos, né, dessa empresa. Eles têm realmente uma exposição muito grande, mas ele tem um alto nível, inclusive, de reclamações que foram feitas, como também alto nível de exposição, como também um relatório de política bem mediano, que nos dá um resultado pobre. Agora, o foco aqui, né, dessa análise de localização, a gente vai um pouco além, pois a gente também analisa o risco a nível de ativo, tá? E aqui a gente consegue ver, né, os top 5, digamos assim, né, que são os riscos que estão relacionados a essas empresas. E aqui a gente começa a mostrar como que esse escrutínio pode chegar no nível da instalação em si, né, da refinaria. E aqui nós temos, né, um detalhamento da usina um pouco maior, por exposição ao desmatamento, e com isso, né, você consegue ver todas essas diferenças aqui. Agora, essa visão aqui mostra como que o risco pode ser vinculado nos ativos nessa cadeia de suprimento, nesse círculo, e nós temos então essa usina que é gerada, e isso ajuda a identificar e nos ajuda, por exemplo, a realmente focar, digamos assim, nesse desafio. Agora, em termos da decisão, nós temos alguns alertas, nós temos, por exemplo, né, aquela pegada de desmatamento grande. Você pode pensar também que os dados sobre a localização podem também estar disponíveis em outros pontos, onde você vai ter que discutir isso com o seu trader, e também vale a pena dizer que nós temos, né, dados né, das holding financeiras, que, por exemplo, esse ativo, na verdade, pertence a uma família e não está muito aberto, e isso pode fazer com que você tome a decisão se esse tipo de coisa pode ter, né, algum tipo de êxito, e, claro, argumentar sobre a possibilidade de fazer esse investimento. Então, eu vou parar por aqui, e lembrando, né, que nós vamos ter essas possibilidades de treinamento para discutir tais exemplos. Muito obrigado, Ben, pela sua apresentação sobre a parte mais técnica, os aspectos mais técnicos da rastreabilidade. E, na verdade, os casos nos ajudam a entender, na verdade, como essa metodologia pode ser usada para rastrear o desmatamento até os atores principais. E lembrando que, na verdade, quem quiser fazer perguntas ou comentários por meio da sala de bate-papo ou de perguntas e respostas, pode fazer isso em inglês ou português, e nós teremos respostas ao vivo e algumas por escrito também, por meio desses mecanismos. Agora eu tenho o prazer de apresentar a Silvia, que vai falar um pouco da experiência do Santander em trabalhar e se engajar com empresas no que diz respeito ao desmatamento. E a Silvia está no Brasil, ela vai falar conosco lá do Brasil. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para poder dividir um pouco a experiência, né, do Santander nesse processo de engajamento e entender a temática do desmatamento. Acho que, para iniciar, acho que um ponto importante trazer é que o banco tem uma política de risco socioambiental e climática, né, e cobre diversos setores, e um dos setores a gente olha são exatamente as soft commodities, olhando para diversos tipos de commodities, né? E essa política também estabelece geografias de alto risco, né, onde, na hora da análise, a gente tem que fazer um escrutínio maior, entender melhor os processos para evitar aí um risco de desmatamento. Essa política, ela também traz algumas proibições, né, não podemos participar de projetos, ou quando a gente está financiando, por exemplo, uma atividade agrícola, e essas atividades que estejam em áreas de Ramsar Site, ou, por exemplo, em unidades de conservação categorizadas de acordo com a IUCN, categoria de 1 a 4. Um outro exemplo também, quando a gente tem clientes do setor madeireiro que façam
a exploração, o desdobramento de madeira nativa, ele tem que ter a certificação FSC. Então, a gente tem, então, um ponto, assim, de base, que são algumas diretrizes que fazem parte das políticas do banco. Agora, entrando no detalhe específico da análise dos clientes no Brasil, nossa primeira ferramenta de conversa com o cliente é um questionário encaminhado para que o cliente responda. Não é respondido nem internamente, nem pela área comercial, mas sim pelo próprio cliente. Esse questionário é público, ele está na página do banco, e a gente divide em sessões cobrindo um aspecto de gestão e governança, um aspecto ambiental, um social e um climático, e a gente passa por temas como certificações, autuações, gestão da cadeia de fornecedores, olhando com um olhar social e ambiental, olhamos questão do gestão do estresse hídrico, se tem área degradada, área embargada, enfim. É um questionário simples, mas que já traz bastante informação para que a gente possa iniciar o processo de análise. Seguido a isso, né, a gente olha sempre as informações que são disponibilizadas pelo próprio cliente, os seus próprios relatórios, né, os seus reportes externos aos investidores e os compromissos que eles assumem. A gente também faz uma grande diligência virtual, né, forma do diligence virtual desktop, né, olhando sites do governo, licenças, autuações, áreas embargadas que são disponibilizadas, existem processos do Ministério Público, não só na ótica ambiental, mas também na ótica social. Tá? Olhamos notícias, né, olhamos também reportes de ONGs, porque são pontos importantes para fazer challenges dos compromissos dos próprios clientes. E quando há disponibilidade da informação locacional, a gente pode também se valer de ferramentas de dados geoespaciais. Tá? Uma das ferramentas, né, que a gente utiliza, agora vou falar no âmbito de gestão e análise de cliente PJ, né, eu olho muito o Trace e o Forest 500. O Forest 500 me ajuda a entender quais são os compromissos e como está, né, a implementação desses compromissos. E o Trace, que é uma ferramenta que eu já uso há anos, que eu adoro, é a ferramenta que ela vai me mostrar os fluxos, né, no processo da originação da commodity. Eu uso especialmente para a soja, e eu olho quais são os riscos associados a áreas que têm desmatamento. E eu acho que a beleza dessa ferramenta é que ela me proporciona a abertura do diálogo com o cliente. Eu não falo para o cliente, quando estou conversando, eu não estou falando que ele comprou de uma área desmatada, mas ele comprou de uma área onde tem um risco de desmatamento. E aqui é a abertura do canal da comunicação, né? Então, acho que isso o Trace propicia de uma forma muito boa e com dados, né? Então, são dados que eu mostro. E outra coisa que a gente utiliza muito, até para fazer o challenge, como eu já mencionei, desses compromissos, são os relatórios de ONGs, como Greenpeace, Might Earth, Banktrack, Chain Reaction, né, que são dados, são relatórios que eu olho, então, e entendo, né, da ótica da sociedade civil também como que esses compromissos estão andando. Mas tudo isso eu preciso passar por uma conversa com o meu cliente, né? O meu cliente, eu preciso escutar o meu cliente, entender como é essa gestão que ele faz, né? Quando a gente pensa nas grandes empresas, as grandes traders, elas têm processos já bem estabelecidos. Mas quando eu estou falando de um cliente do middle market, um cliente do varejo, uma pequena trader, as informações que a gente obtém nesse processo de diligência, elas acabam sendo um bom também guia para troca de experiência, né? Para eu mostrar para o cliente aquilo que eu utilizo como ferramental, as informações que eu utilizo para fazer a minha gestão, os fluxos, por exemplo, do Trace, para mostrar, olha, você compra de tal região, você tem algum tipo de verificação? E como nós também analisamos clientes, pessoa física, produtores, né, fazendeiros, a gente também troca
a nossa própria experiência de quais bases que nós utilizamos. Então, essa troca é muito rica e muito importante para entender e a gente poder fazer a gestão adequada do risco dentro dos nossos portfólios. No final, nós geramos uma nota, nós temos um rating socioambiental e climático, que vai de 1 a 5, sendo 1 o pior e 5 o melhor, e essa nota, ela afeta o rating de crédito final, seja de uma forma já quantitativa no segmento corporate, dentro do banco, ou julgamental nos outros segmentos. Este parecer que emitimos, ele tem, em média, a validade de 1 ano, mas quando a gente observa que a licença ambiental vai vencer num período de 6 meses, 8 meses, nós condicionamos, né, a validade, ela fica atrelada a validade da licença ambiental, porque aqui é uma questão de conformidade legal, né? E quando é necessário, a gente também pode estabelecer algumas restrições de crédito, como estabelecendo não incremento de limites, ou mesmo não fazer alguma operação de longo prazo. E como eu mencionei que nós fazemos, né, uma análise do produtor, quando a gente conversa, por exemplo, com um trader menor, eu mostro justamente quais são as bases, o que eu olho nessa minha análise para ter essa troca de experiência. Então, o Brasil, felizmente, tem bastante dado disponível, temos dados de terra indígena, de quilombola, sítios arqueológicos, dados de desmatamento, nós utilizamos o MAP Biomas como ferramenta, dados de embargo, aqui a gente tem já hoje o federal, do ICMBio e dos estados do Mato Grosso, Pará e Goiás. Isso nos ajuda a identificar o risco. Então, é essa troca que a gente faz, né, com o cliente, a gente mostra quais são os sites, as bases que utilizamos, e um caso que a gente explica, trouxe aqui um só para ilustrar, é uma situação que quando um trader ele faz esse tipo de análise, aqui tinha um embargo numa fazenda, né? A gente foi entender melhor esse embargo, a gente viu que tinha claramente uma estrada, né, conectando a área consolidada a essa clareira que tinha sido aberta dentro da reserva legal, que havia sido declarado no cadastro ambiental rural, né? Conversamos, queríamos entender com o cliente, ele falou que essa área já estava em recuperação, pedimos até fotos, documentos adicionais, algum termo de compromisso, e aqui não tinha. Na verdade, essa área a gente viu que ela não tinha um restauro de vegetação nativa, era um pasto, né? Ou seja, essa área estava sendo, sim, utilizada para atividade, nesse caso específico, era uma atividade pecuária. Então, aqui eu trouxe só para dar um exemplo da troca, né, que eu faço com o cliente. Então, quando eu passo do grande, da visão da empresa, os compromissos que ela tem, os fluxos que ela estabelece, mas eu também posso compartilhar o menor, que é a minha experiência individual, né? E essa troca a gente acaba tendo aqui no dia a dia com os nossos clientes, tá? Era isso que eu queria trazer, um pouco rápido, desculpa, passei um pouco do meu prazo, mas queria trazer um pouco dessa experiência aqui para vocês. Thank you, Silvia. Muito interessante mesmo. Obrigado, Silvia. E foi muito útil para entender o que vocês fazem. Na verdade, ainda temos 20 minutos à disposição para as perguntas. Estamos recebendo muitas perguntas, tanto na sala de bate-papo quanto na sala de perguntas e respostas. E o que eu sugiro é que, na ordem dos nossos apresentadores, estão começando com Peiti, então Ben, e depois a Silvia, eu vou ler aqui 2 perguntas para cada um dos apresentadores, e aí depois, após responder, podem passar então para o próximo orador ou apresentador. Então, começando com Peiti, e essa pergunta tem muito a ver com a orientação que foi
recém-publicado, as orientações sobre due diligence. E a pergunta é, por que foi decidido o foco nas cadeias agroalimentares? Porque há outras commodities que também não são, outros produtos que não são agroalimentares, que também estão associados ao desmatamento. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse foco. Obrigada, Bruno. Eu acho que realmente foi importante. É importante considerar esses setores não agroalimentares, e é por isso que nas orientações nós indicamos, nós falamos, por exemplo, de mineração, infraestrutura e outras indústrias, outros setores que não são agrícolas e que também têm um alto risco de desmatamento. E isso, sem dúvida, é algo que exige mais atenção da nossa parte e também mais engajamento e mais investigação da nossa parte. Mas sabemos também que a expansão agrícola é responsável por 90% do desmatamento no mundo inteiro. Então, isso explica, em parte, o foco do nosso trabalho e o foco na atividade agrícola. E, na verdade, temos que pensar também áreas ou a regionalização da produção, que, quer dizer, ocorre de maneiras diferentes em diferentes áreas, mas, sem dúvida, é muito importante também garantir que esses hotspots de desmatamento relacionados, por exemplo, à mineração, à infraestrutura e outros setores industriais também sejam incluídos na análise. Obrigado, Peiti. A segunda pergunta é que foi feito um vínculo com o regulamento da União Europeia e também, quer dizer, na verdade, esse regulamento se chama EUDR, e houve uma crítica contra esse regulamento que não considerava muito outros biomas além das florestas. Isso também se aplica às orientações da Forest 500 ou não? Sim. As nossas orientações estão muito alinhadas ao roteiro do setor financeiro esse roteiro foi publicado há não muito tempo, as definições, por exemplo, de desmatamento e de marcos de responsabilização, eles são bastante alinhados. E, na verdade, o objetivo é considerar todos os contextos em que há perda de vegetação natural e perda de florestas, e eu acho que está claro que, embora esse regulamento EUDR não seja perfeito, eu acho que é uma ótima oportunidade para que possamos prestar mais atenção a isso e estabelecer processos para que o investimento seja direcionado aos locais melhores ou mais corretos. E nós esperamos que isso nos permita fazer, digamos, progressos para também começar a trabalhar em outras áreas de desmatamento. Sim, muito obrigado, muito claro. Então, agora, indo para uma outra pergunta aqui para o Ben, né, fazendo conexões por meio de outras orientações, regulamentações, e, bom, e até agora, né, o que a gente ouviu das orientações, o que você apresentou nos seus slides, Ben, como que isso se difere a FPTI, aqueles protocolos, né, que já conhecemos, ou quais seriam, de repente, as ligações, né, para essas orientações, digamos assim, guias, por assim dizer. Bom, eu acho que todos meio que seguem, né, toda uma estrutura muito semelhante, e aí nós temos, né, toda essa parte para a natureza, e essencialmente falando, isso é perto, né? E na verdade é uma abordagem parecida com a gente, o TNF, eles todos têm toda uma abordagem conceitual muito parecida, tá, para esse tipo de situação. E, novamente, eu acho que eles também adotaram
uma abordagem hierárquica muito semelhante para fazer o perfil do risco, né, chegando no nível setorial e também os hotspots dentro da cadeia de suprimento, e aí eles vão, né, para um refinamento do nível da empresa, né, ou seja, naquele nível comercial, mas são duas coisas completamente consistentes, que são as métricas que eles utilizam para a meta, que seria de 0 desmatamento até 2020, 0 conversão até 2030, e nenhuma perda líquida de nenhum habitat natural até 2030, que está também, né, bastante coerente com aquela iniciativa, né, da estrutura. Então, eles utilizam, digamos assim, os mesmos rejeitadores que nós, e né, os dados da Trace realmente é muito bom e ideal como uma boa métrica para a gente poder fazer, né, essa análise do êxito ou não daquele alvo específico. Então, com relação aos dados da Trace, o Mark realmente tem respondido muitas perguntas relacionadas ao Trace, mas uma ainda está aberta e eu posso, então, compartilhar isso aqui com o nosso público, né, que é sobre a conexão entre, né, as empresas midstream e downstream, e como que a gente pode fazer essa conexão técnica, digamos assim, se isso é feito por peso, por dólares, se a gente faz uma conexão dos cálculos das emissões, tá? Se você puder falar alguma coisa sobre isso. Bom, você falou empresas do midstream para o downstream. É isso que a pergunta diz, mas você pode, de repente, abrir isso um pouco mais, né, de uma forma um pouco mais abrangente. Bom, não, esse efeito aqui do Trace, né, fica bem no meio ali da cadeia, né, de abastecimento, de suprimento, que é onde o fluxo meio que foca, pois é ali onde é mais fácil da gente rastrear, né, toda a cadeia, e aonde nós temos um número mais concentrados de players, né, de atores. Mas quando a gente pensa aqui no downstream, isso realmente depende de contexto a contexto. Então, por exemplo, é mais fácil quando a gente faz aquela tradução para um autorrelatório, né, toda aquela parte analítica para, por exemplo, os fabricantes e usuários, mas quando a gente tem um outro contexto, quando a gente está tentando, sei lá, rastrear carne bovina até no nível de varejo, é muito menos transparente, né, do que quando você fabrica um item até o consumidor. E aí é meio que uma métrica prolífera, e você talvez tenha algumas informações sobre o tipo de detalhamento, especialmente, né, nesse uso downstream, né, naquela localização do país onde você compra ali, você então teria que adotar isso para ter uma base mediana mais genérica do risco deles para poder analisar. Então, eu acho que tem muito trabalho ainda para a gente realmente fazer a modelagem, tá, desse passo adicional na cadeia de abastecimento. Eu acho que novas regras que estão sendo implementadas agora, eu acho que como, né, um biproduto, digamos assim, um produto derivado disso, vai terminar afetando muitas pessoas, e eu acho que isso vai ajudar, né, a utilização, digamos assim, dos dados Trace de uma forma mais concreta. Bom, isso realmente é uma pergunta muito interessante que nós temos agora para a Silvia, e, por favor, você pode responder em português ou em inglês, enfim. Mas isso aqui tem a ver com o engajamento do cliente. Como que você equilibra a exposição passada negativa e o risco futuro quando você engaja com os clientes no futuro? Então, isso é importante, mas a pergunta é: até que ponto no futuro a gente analisa, ou se isso está, por exemplo, restrito dentro do tempo de engajamento com o cliente, ou se isso vai além desse tempo? Eu vou responder em português. Sorry, I will be answering it in português, ok? A nossa análise, ela é uma análise que ela dura mais ou menos, né? Então, aquele prazo que eu comentei de 1 ano. Nesse período, né, quando a gente está com esse prazo, essa validade em dia, eu posso fazer diversas operações com o cliente.
operações que são relacionadas a um projeto específico, aí sim eu tenho que analisar o projeto e entender os riscos associados a este projeto. Mas os financiamentos como um capital de giro, né, uma linha de crédito sem um uso específico, né, que a gente fala sem use of proceeds, né, não temos um use of proceeds, durante a validade do nosso parecer, eu posso fazer qualquer tipo de operação. Caso a gente identifique algum tipo de restrição por conta da minha análise, né, obviamente que a gente olha muito a questão passada, né, notícias, o que acontece, mas eu também, com os dados, o compromisso, entendendo se ele está implementando ou não os compromissos, né, até eu vi que tinha uma pergunta específica sobre certificações, né, se ele tem alguma certificação, eu levo tudo isso em consideração, se eu tenho acesso ao resultado até do relatório dessa certificação, a gente também consome essa informação, isso vai me dar maior ou menor tranquilidade para assumir compromissos futuros, né? Então, o prazo, ele vai depender muito de que tipo de financiamento que eu estou fazendo. E se a gente identifica algo que a gente entenda que eu não posso assumir riscos de longo prazo, isso já é apontado no nosso parecer e dividido com a área de crédito do banco, né? Então, isso já está hoje, já faz parte do nosso processo da tomada de decisão. Maravilha. Outra pergunta para você, Silvia, fala sobre um termo que a Peixi falou no início, e que era, por exemplo, vocês recomendam bancos a emitirem, por exemplo, empréstimos vinculados à sustentabilidade, ou títulos, né, vinculados à sustentabilidade, e, por exemplo, a gente perguntou no Santander se informações sobre o desmatamento já foi utilizado pelo Santander, por exemplo, para falar de estrutura, né, de títulos, empréstimos vinculados à sustentabilidade, aonde há melhoria concordada, digamos assim, com o cliente, são melhorias com relação ao desempenho de desmatamento, e, enfim, indicadores desse tipo, né? Sim, a gente considera isso nos nossos, que a gente chama, né, dos Green Deals, né? Tudo começa pela essa avaliação das empresas que a gente faz, né? E a gente tem uma nota abaixo daquela que a gente entendeu como nosso apetite de risco, elas já nem são submetidas a operações específicas de Green Finance. Então, a gente já começa com esse crivo, né? E quando a gente tem uma operação de Green Finance, a gente vai entender quais são os indicadores, quais são os KPIs estabelecidos e se eles são relevantes ou não, né? Temos um fórum interno, onde a gente discute essas operações, todas elas passam por esse fórum, nenhuma é validada, a gente vem, obviamente, melhorando essa governança, né, ao longo do tempo, né, mas consideramos, sim, esses aspectos dos nossos processos e nossos financiamentos de Green Finance. Inclusive, já na emissão do parecer, a gente já pode apontar esta empresa ou esse projeto, a gente não recomenda que faça um Green Finance, justamente porque ali a gente entende que tem alguns benefícios. Muito útil, muito obrigado. Uma pergunta, talvez, e talvez uma segunda. E, bom, isso a gente tem, né, a necessidade, digamos assim, a maiores informações que o banco ou a instituição tenha para tentar fazer o equilíbrio de necessidade em relação, né, às restrições de um cliente. Ou seja, a pergunta é se, de um lado, um banco, um investidor, exija mais dados, mais rastreabilidade, mais tecnologias para commodities, por exemplo, se isso não vier ao custo de reduzir o acesso ao capital, por exemplo, para produtores menores que já são sobrecarregados, né, pois eles têm que fornecer aos clientes deles, né, enfim, ali na cadeia de suprimento, todas essas informações específicas, e aí
poderíamos ter uma visão aqui da Peixi, ou até de todos vocês aí, começamos Peixi, o Ben e a Silvia, né, também, né, enfim, ao final. Tá, muito obrigado, isso realmente é uma pergunta muito boa e isso é realmente por isso que a gente fala, né, sobre abusos de direitos humanos associados, pois um dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos que precisa ser protegido são políticas e atores dentro dessas cadeias de suprimento, né, são direitos trabalhistas, e isso precisa ser analisado também, né, em toda a cadeia de abastecimento, de suprimento. Então, nós temos, por exemplo, sei lá, a empresa oferece apoio a pequenos produtores e, com isso, nós temos, né, a possibilidade deles terem ou não a conformidade, e se eles puderem, então, acessar, né, aquela metodologia do Forest 500. E, bom, com isso, nós temos a necessidade, né, de uma solução coletiva, e realmente não faz sentido para todo mundo avaliar, né, numa solução de rastreabilidade em conjunto, mas é realmente crucial para que a gente tenha um engajamento coletivo das instituições financeiras, para eles poderem falar, olha só, né, todos os atores, né, naquela cadeia de suprimento, para que todo mundo ali naquela cadeia realmente consiga atingir a eficiência nessa solução de rastreabilidade. Muito obrigado. E Ben, ou Silvia, vocês querem acrescentar alguma coisa? Ben? Não, eu acho que a única coisa que eu acrescentaria é que realmente tem muita coisa nova acontecendo no microfinanciamento, e temos, né, as pessoas investigando, os traders oferecendo financiamento para produtores com base deles terem, né, uma rastreabilidade maior, mais eficiente. Algumas pessoas estão dizendo que isso pode sim ser um caminho mais promissor para o financiamento verde do que, né, esses títulos de sustentabilidade em maior escala, né? Enfim, isso pelo menos naquele financiamento de um nível um pouco mais baixo. Muito obrigado, Ben. E parece que poderíamos passar mais meia hora e ter perguntas jogadas, por assim dizer, aos nossos palestrantes, e teríamos, né, as respostas com certeza, mas infelizmente precisamos concluir o nosso webinário. Então agradeço ao nosso público, nossos participantes, por participarem do nosso webinário, pelas suas perguntas excelentes, e gostaria também de agradecer, né, aos nossos palestrantes, a Silvia, a Peixi, o Ben, pelas suas apresentações e, obviamente, né, por responder às nossas perguntas e nos dando, né, claro, ideias para pensarmos, e agradeço também os intérpretes pelo seu trabalho. A gente vê aqui que essas orientações estão disponíveis nesse link, né, indicado aqui na tela. Então, por favor, né, baixem, né, as orientações, utilizem eles. No momento temos ele em português e em inglês, mas logo, logo nós vamos também ter ele publicado em Bahasa, né, indonésio. E, por favor, não... assim, podem mandar perguntas para nós, para os colegas da Global Canopy ali no e-mail também apresentado para vocês, tá? E logo após o webinário, a gravação, né, do nosso evento de hoje será compartilhado em inglês e também em português para vocês. E, finalmente, vocês vão receber um convite para preencher, né, um formuláriozinho de feedback para nós, e agradecemos também se vocês puderem fazer isso. E com isso, gostaria só de agradecer a todos e desejar a todos uma excelente tarde. Muito obrigado e tchau, tchau.